Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia. Acompanhe conosco na unidade 3. Vamos dar continuidade, tá bom, turminha? Na aula passada, nós conversamos sobre os meios de transporte e meios de comunicação. Nós vimos que eles foram evoluindo ao longo do tempo. Vimos também que os seres humanos passaram a criar animais, a domesticá-los para poder usá-los, certo? Como transporte de cargas, até mesmo para eles se transportarem de um lugar para o outro. Na página 58, podemos ver um modelo de meio de transporte que é a embarcação, certo? Esse tipo de meio de transporte é usado para atravessar rios e mares, certo? As pessoas utilizavam e utilizam até hoje para transportar alimentos, quando vão pescar. Ainda utilizam também canoas, pequenos barcos, certo? Observem aí, turminha, na apostila de vocês, na página 59, nós temos a linha do tempo com a evolução dos meios de transporte. De verde está o ano de 1400 a 1600. Nós temos a imagem aí da caravela, uma embarcação portuguesa. No amarelo, nós temos o ano de 1825 e a imagem de um trem a vapor, conhecido como Maria Fumaça. De vermelho, nós temos o ano de 1870. Surgiu a bicicleta. De rosa, 1930. Surgiu o carro. Lilás, 1939. Surgiu o avião. E aí nós temos a imagem de um avião que foi usado na Segunda Guerra Mundial. E de azul, para finalizar, o ano de 1940, que é a imagem de um bonde elétrico usado na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando, turminha, que vocês receberam um vídeo na nossa aula anterior apresentando a evolução dos meios de transporte. E o vídeo era muito legal, hein? Turminha, vocês já ouviram falar do Alberto Santos Dumont? O Alberto Santos Dumont foi um inventor brasileiro. Ele ficou muito conhecido por ter construído alguns balões dirigíveis. O que é um balão dirigível? Observe a imagem aí, tá bom? Depois, no ano de 1901, ele deu uma volta na famosa Torre Eiffel, lá em Paris, na França, com um dos seus balões dirigíveis, certo? Depois de alguns anos, ele construiu um avião chamado 14 bis e ele recebeu muitos prêmios por essa invenção. E o principal dos prêmios dele foi porque ele conseguiu voar com esse avião 14 bis. Na apostila de vocês, vocês conseguem observar uma fotografia, né, que é uma cópia fiel do 14 bis. Ou seja, é uma réplica igualzinha, do mesmo tamanho, de como foi o avião que ele construiu. Essa réplica fica lá na cidade do Rio de Janeiro, para as pessoas poderem observar. Agora, turminha, que vocês já acompanharam a evolução dos meios de transporte, acompanhem comigo na página 62 a evolução dos meios de comunicação. Em azul, nós temos o ano de 2500 a.C. Após a invenção da escrita, surgiram as folhas de papiro, em que eram feitos os registros, estabelecendo assim uma comunicação entre os seres humanos. Em azul claro, nós temos uma data de origem indeterminada. Observem aí a imagem, são as cartas. As cartas são um meio de comunicação muito antigo e eram usadas bem mesmo de existirem os correios. Em verde, nós temos o ano de 1830. E sabe o que foi inventado?
O telégrafo. O telégrafo é um equipamento que enviava e recebia mensagens sonoras codificadas. Ele era utilizado para enviar mensagens a grandes distâncias. Em 1876, que está na corzinha verde clara, foi criado o telefone. Ele foi criado pelo Alexander Graham Bell. Esta imagem aí na apostila de vocês retrata o telefone Queloge do ano de 1900. Este aparelho transmitia mensagens de voz a longas distâncias e em tempo real. Até os dias de hoje é muito utilizado. Em amarelo, nós temos o ano de 1895. O rádio foi criado nesta época por Guglielmo Marconi. Esse aparelho foi criado para divulgar informações e também para divertir as pessoas, pois ele transmitia músicas, radionovelas. Nesta imagem, nós temos um rádio de 1950. Em rosa bem clarinho, nós temos o ano de 1925. E qual imagem está aí? Uma televisão. A primeira imagem de TV em preto e branco foi transmitida neste ano. A TV a cores só começou a ser usada no Brasil a partir de 1970. E por fim, de vermelho, nós temos o ano de 1946. E olha a imagem que está aí. Nós temos a imagem de um computador. O computador foi inventado há 23 anos antes da internet. Já a internet foi criada no ano de 1969. No começo, só era possível se conectar à internet por meio de computadores. Olha quanta coisa legal nós aprendemos hoje sobre a evolução dos meios de comunicação, hein? Turminha, acompanha comigo a informação da página 63. Você sabia? Sabia que o aparelho celular, hoje conhecido como smartphone, passou de um instrumento comum para um instrumento de comunicação em massa? Antigamente, ele era visto como um meio de comunicação comum e só fazia chamadas privadas, né? Ou seja, eu mandava mensagem para uma pessoa, ligava para uma única pessoa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o celular permite que estejamos conectados com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Podemos enviar várias mensagens, podemos fazer ligações simultâneas, certo? E por meio da internet, conseguimos saber o que acontece no mundo. Além disso, ele possui várias outras ferramentas, como fotografia, ele filma, né? Ele também permite que nós tenhamos uma agenda ali, tudo anotado. O celular é uma ferramenta essencial para a nossa vida hoje, né? Quanta coisa cabe só na palma da nossa mão, turminha? Agora, turminha, que nós já aprendemos muitas coisas sobre os meios de transporte e os meios de comunicação, vocês vão fazer os exercícios da página 64 e 65. Primeiro, você terá que escolher um adulto aí da sua casa para fazer as perguntas para ele e anotar tudo que ele responder, certo? Primeira pergunta: como eram os meios de transporte na infância dele? Será que eles tinham algum meio de transporte particular em casa? Próxima pergunta: de que forma ele conversava com as pessoas que moravam longe? Qual será o meio de comunicação que ele utilizava? Será que ele tinha telefone em casa?
Como ele escutava as músicas preferidas dele? E quando ele conheceu e começou a utilizar a internet? Faça todas essas perguntas e anote aí o registro para você compartilhar conosco. No exercício número 1, nós conhecemos a evolução dos meios de comunicação. Vocês vão pegar lá no material complementar de vocês, na página 166, e vão completar os espaços com a evolução deles. Turminha, eu vou deixar aqui um exercício do Mãos à Obra. Porém, esse exercício da página 76 e 77 foi realizado na semana anterior no nosso encontro virtual. Vou colocar aqui porque caso alguém não tenha participado do nosso encontro, faça aí na sua casa, tá bom? É o exercício 1 e o exercício 2. No exercício 1, vocês têm que ligar os meios de transporte e meios de comunicação à legenda correta. No exercício 2, vocês têm que escrever o nome dos meios de transporte, depois vocês têm que pintar de amarelo os meios de transporte aéreo, de azul os meios de transporte aquático e de verde os meios de transporte terrestre. Tá bom? Tchau, turminha! Espero que tenham gostado hoje da nossa aula de geografia, onde nós conhecemos um pouquinho mais dos meios de transporte e os meios de comunicação. Até a próxima aula!